Olá, eu sou Daniel Diógenes, diretor técnico da Clínica First Baby Ceará, e hoje nós vamos falar sobre biópsia de embrião, análise genética embrionária. A biópsia de embrião, que serve para que a gente tire células do embrião para formar ali uma análise desse embrião do ponto de vista genético, que é o conhecido PGTA, essa sigla, né, que significa analisar geneticamente o embrião do ponto de vista de cromossomos, do ponto de vista de doenças gênicas conhecidas nos pais, é algo que tem se tornado cada vez mais comum. E surge uma pergunta sempre ali nas pacientes que vão para ciclos de fertilização in vitro. Lembrando que a biópsia de embrião só é possível, né, de ser realizada na fertilização in vitro quando você forma um embrião fora do corpo e você tem um embrião nas suas mãos no laboratório. Ela não é possível na inseminação intrauterina, porque na inseminação o embrião é formado dentro do corpo da mulher. Então, essa é uma técnica antiga e que vem ganhando aí cada vez mais repercussão e conhecimento das pessoas, né, que estão envolvidas no processo. Então, via de regra, a paciente já conhece e já sabe que pode ser feito esse tipo de técnica. E a pergunta é: deve-se fazer a análise genética dos embriões, a biópsia dos embriões, sempre? A resposta é não. Muitos casais acham que sempre que se faz uma fertilização in vitro, automaticamente esse embrião é analisado do ponto de vista genético. Esta não é uma verdade por N motivos. Primeiro, que é uma técnica que não é 100%. Então é uma técnica que te mostra uma parte do embrião. E você pode, nessa biópsia, ter uma visão periférica do embrião. Você vai biopsiar a camada externa de um blastocisto, que é a região que vai dar origem à placenta, ao líquido amniótico, ao córeo, ao âmnio, que são as membranas, né, de uma gravidez, da placenta, da região da placenta. E, teoricamente, você não está biopsiando o embrião em si. Então, existe uma teoria que diz que esse embrião, durante a sua formação, ele vai se autocorrigindo do ponto de vista genético e jogando para essa região periférica as células defeituosas. Então, essa técnica vai analisar esse embrião do ponto de vista parcial e pode dizer que esse embrião tem um problema quando ele não tem um problema. Então, hoje, provavelmente, nós temos aí vários embriões que são classificados como embriões aneuploides, embriões com problemas genéticos, e não existe um problema genético. Então, em primeiro lugar, é que não é uma técnica 100%. Em segundo lugar, ela não consegue avaliar 100% geneticamente o embrião. É impossível analisar todos os genes de um embrião. Então, a ideia de que eu consigo um embrião perfeito do ponto de vista genético não existe. E por último, essa técnica, hoje, ela é feita retirando uma parte desses embriões, uma parte dessas células. Então, você provoca uma lesão nesse embrião. Então, ela pode danificar o embrião e diminuir as chances de um bom embrião implantar e dar uma gravidez e dar um bebê em casa. Então, a gente tem que ter essa consciência de que não é uma técnica 100%, é uma técnica que invade o embrião e é uma técnica que pode lesionar o embrião. Existe hoje já em métodos ainda experimentais a biópsia do embrião de forma não invasiva, o PGTA não invasivo, em que você vai analisar o meio de cultura que fica ao redor do embrião. Essa biópsia embrionária, esse tipo de biópsia não teria essa lesão do embrião, mas expõe o embrião a uma sequência de trocas de meio de cultura e acaba expondo o embrião também a mudanças constantes. Então ainda é algo que precisa ser avaliado para o futuro, mas provavelmente no futuro a gente não vai mais invadir tanto o embrião. O ponto de ter que sempre avaliar o embrião, a técnica tem seus lados positivos. Você avaliando esse embrião, você vai evitar que doenças passem dos pais para os filhos. Quando você tem uma doença genética em um dos pais, você vai evitar abortamentos e malformações embrionárias, sobretudo em mulheres que têm mais de 40 anos. Então, as principais indicações da técnica: falhas anteriores em ciclos de fertilização in vitro, abortamentos de repetição, mulheres acima de 40 anos, homens acima de 50 anos, ou seja, quando você tem um risco maior de malformações embrionárias do ponto de vista genético. Ela vai funcionar bem. Então, nesses casos, é preciso cogitar realizar a técnica. Embora você tenha que pesar a relação risco-benefício de lesão do embrião por retirar uma parte das suas células. Então, é uma técnica que vem crescendo muito, é uma técnica que evoluiu muito, é uma técnica que, quando bem utilizada, nos dará ótimos resultados, mas é uma técnica que tem que ser sempre discutida com o casal se é válido para aquela determinada situação, para aquele determinado casal, que ela seja feita ou não.
Ela não deve ser feita em 100% das fertilizações in vitro e engana-se quem acha que ela vai te dar o bebê perfeito e vai aumentar a sua taxa de engravidar. Os dados mostram que a biópsia do embrião não aumenta as taxas de gravidez. Então, se você biopsia embrião, você talvez encontre mais rapidamente o embrião perfeito. Mas isso não aumenta a taxa de gravidez, porque um bom embrião é bom do ponto de vista genético com biópsia ou sem biópsia. E você pode pegar o bom embrião, torná-lo um embrião ruim, com menor taxa de implantação, porque você foi biopsiar, invadiu demais o embrião. Então os dados hoje mostram que a biópsia de embrião ao longo dos últimos anos não aumentou as taxas de gestação. Pelo contrário, alguns dados mostram, principalmente dados norte-americanos, em uma redução das taxas de gravidez com o excesso de biópsia. Então isso tem que ser muito bem analisado, porque a gente vai na vã ilusão de que nós vamos ter uma técnica que vai aumentar a taxa de gravidez e ela não aumenta. Ela funciona nos casos específicos para diminuir as falhas, diminuir os resultados ruins, diminuir a transmissão de doenças. Nesses casos ela é muito bem utilizada. Empregar hoje a biópsia embrionária e a análise genética para 100% dos casos é algo errado. Nunca 100%, nem para um lado, nem para o outro. Então, se você buscar uma ajuda de um profissional e ele te disser que você tem que fazer a biópsia de embrião, porque sempre se faz a biópsia de embrião, opa, você precisa de uma nova opinião, é preciso entender o seu caso e é preciso analisar com uma maneira coerente, para que nós possamos utilizar esse tipo de tecnologia, esse tipo de exame, quando se tem ganho para o casal. Portanto, muito cuidado. É uma técnica que vai crescer muito ainda, que deve ser utilizada nos casos específicos, mas não é para todos. Um abraço.